Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Na nossa aula de arte, a gente vai falar sobre patrimônio material e o patrimônio imaterial. Vamos descobrir o que é isso? Bom pessoal, patrimônio material e imaterial. O que é isso, professor? Patrimônio material e imaterial são bens que fazem parte da história do Brasil. Ou seja, são coisas, né? Edifícios, monumentos, paisagens, documentos, danças, comidas que fazem parte da cultura brasileira, que tem uma importância para o Brasil. Entenderam? É só considerado patrimônio histórico coisas que têm história. Ou seja, comidas, objetos, edifícios, lugares, paisagens que tenham a história para o Brasil. Eu vou explicar para vocês. O primeiro patrimônio material, eu vou falar só sobre os patrimônios materiais, tá bom? É a Serra da Barriga em União dos Palmares. A Serra da Barriga em União dos Palmares é considerado patrimônio histórico não só nacional, como também mundial. Pois o lugar, pessoal, é de resistência negra. Eu já falei muito da Serra da Barriga aqui, não foi para vocês, então tem muita história para contar. O lugar, a Serra da Barriga, tem muita história para contar, né? Da época do Brasil colonial. Por isso que tem tanta importância assim para o Brasil e é considerado um patrimônio cultural. A Praça de São Francisco em São Cristóvão, no Sergipe, também é um patrimônio material. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, também é considerado um patrimônio histórico do Brasil. Por quê, pessoal? Muitos dos lugares, das paredes do Parque Nacional da Serra da Capivara tem pinturas rupestres, ou seja, tem sinais, tem vestígios de civilizações antigas, ou seja, de povos, de gente que já viveu aqui no Brasil bem antes dos portugueses, né? Bem antes dos índios. Existem vestígios de pessoas que viveram aqui bem antes de 1500. Então, o Parque Nacional da Serra da Capivara é considerado um patrimônio material do Brasil. Brasília, no Distrito Federal, pessoal, também é considerado um patrimônio material, né? Brasília tem tanto sua importância como cidade, como também na política. Então, Brasília também é considerado um patrimônio material do Brasil. O Centro Histórico de Salvador, na Bahia, também é considerado um patrimônio cultural. Nesse centro histórico, pessoal, aconteceram muito a venda de escravos. Muitos escravos foram vendidos, muitos escravos foram comercializados no Centro Histórico de Salvador, né? Era aqui onde acontecia a venda de escravos. Quem queria comprar um escravo só era vir aqui comprar, entendeu? Como se fosse um tipo de mercadoria. Então aconteceram aqui a chegada de muitos escravos, né? A comercialização deles, porque Salvador naquela época era uma das maiores cidades do Brasil, né? Tinha muita importância no Brasil. E até hoje tem, né, pessoal? Salvador tem sua importância tanto na história do Brasil como na cultura atualmente. As paisagens cariocas no Rio de Janeiro.
O Jardim Botânico, o Cristo Redentor, que vocês já ouviram falar, né? Que é o Cristo de braços abertos. Esses monumentos, essas paisagens têm sim importância para o Brasil e são considerados patrimônios materiais, né? São, 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 são monumentos, são edifícios que atraem muita gente, atraem muito turista. Muitos turistas que vêm de fora, né, querem ir ao Corcovado, que é o Cristo Redentor, né? E isso gera tanta importância econômica quanto importância cultural para o Brasil. O Cais de Lávago, no Rio de Janeiro. O Cais de Valongo, no Rio de Janeiro. Esse cais também tem importância, pessoal, porque aqui era onde acontecia a chegada de escravos, né? Aqui, ó, nesse cais, que era um cais, né, que agora está deteriorado, né, com o tempo se modificou, mas aqui era onde acontecia a chegada de escravos. Os escravos, eles chegavam por aqui. 900 mil escravos, ou seja, 900 mil homens, mulheres, crianças, velhos e eles, todos eles negros, que foram transformados em escravos, chegaram aqui. Esse cais, pessoal, ele tem muita importância para o Brasil, né? É um lugar de sofrimento, é um lugar de maldade. Por isso que tem tanta importância para o Brasil, né? Vocês podem ver que ele foi totalmente cercado, ó. Tá vendo? Cercado. Por quê? Para proteger, né? Para fazer a proteção. E é considerado um patrimônio cultural. Isso aqui tudo, ó, essas pedras, tudo isso aqui é da época do Brasil colonial, tá? Não foi nada que foi colocado agora, não. É tudo da época do Brasil colonial. Por isso que tem sua importância. Não é legal? Deu para entender até aí, pessoal, a importância do cais, né? Vamos lá. Quem não entendeu já sabe, né? Patrimônios culturais imateriais do Brasil. Já o patrimônio imaterial, que é diferente do material, são festas, danças, músicas, lendas, manifestações, literatura, tudo isso faz parte do patrimônio imaterial do Brasil. A festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis é uma festa que faz parte do patrimônio imaterial do Brasil. O bolo de rolo, pessoal, é uma comida, né, que faz parte do patrimônio imaterial de Pernambuco, né? Que Pernambuco fica localizado no Brasil, então por isso que é um patrimônio brasileiro, né? Tá vendo que até o bolo de rolo tem a sua importância na história do Brasil? E se eu disser para vocês que o bolo de rolo foi trazido pelos portugueses, né? Então, tá vendo, pessoal? Tudo que a gente fala aqui, tanto nas nossas aulas de história, de geografia, de artes, quando a gente fala de cultura, a gente só fala dos portugueses, dos africanos, né? Então, a gente deve tudo que a gente tem hoje em dia, toda a cultura, toda essa riqueza de cultura, de comida, de festa, de jeito, de tudo. A cultura portuguesa, a africana e as demais culturas que migraram para o Brasil. Então, o bolo de rolo ele foi trazido pelos portugueses, né? E ele foi considerado patrimônio imaterial do Brasil. O frevo, né, que eu já comentei aqui em outras aulas, é considerado patrimônio imaterial. A capoeira também, que eu já comentei em outras aulas. O Galo da Madrugada, né, que é um bloco muito famoso e carnavalesco. Né? Quem é que não conhece o Galo da Madrugada no Brasil? Não é isso? Então, o Galo da Madrugada também é considerado um patrimônio imaterial do Brasil.
Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Ficou claro a importância de cada um desses elementos para a história do Brasil, né? Tanto patrimônio material quanto o material. Vejam só, estou falando patrimônio material e imaterial, ok? Deu para entender até aí? Esses são apenas alguns, tá, pessoal, dos patrimônios do Brasil. Existem outros, mas eu só selecionei esses para vocês para a aula não ficar tão extensa, ok? Tenham todos uma ótima quinta-feira e até a próxima aula de arte.